Existe algo curioso acontecendo com muitas pessoas hoje. Elas estão cansadas, mas não é o cansaço do corpo. É um cansaço estranho, um cansaço mental, mesmo sem ter corrido quilômetros, mesmo sem ter feito esforço físico pesado, mesmo sem ter passado o dia inteiro carregando peso, ainda assim, a mente parece exausta. Talvez você já tenha sentido isso. Você acorda, pega o celular, vê algumas mensagens, abre a rede social, vê um vídeo, depois outro, depois mais um, e quando percebe, 20 minutos se passaram, às vezes 1 hora, e antes mesmo de começar o dia, sua mente já está cheia de estímulos, cheia de informação, cheia de distrações. E quando chega a hora de fazer algo importante, estudar, trabalhar, treinar, ler, criar, pensar, parece que o cérebro trava, não porque você não quer melhorar, mas porque existe barulho demais dentro da mente. E talvez o problema da nossa geração não seja falta de motivação, talvez seja falta de silêncio. Pensa comigo, quando foi a última vez que você passou algumas horas sem estímulo nenhum? Sem celular, sem notificações, sem música, sem vídeo, sem informação entrando o tempo todo? Provavelmente faz muito tempo. E é exatamente por isso que um conceito antigo voltou a aparecer no mundo do desenvolvimento pessoal. Um conceito simples, mas extremamente poderoso, chamado modo monge. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém te dissesse hoje, durante 7 dias você vai reduzir drasticamente as distrações da sua vida, sem redes sociais, sem excesso de celular, com uma rotina simples, com silêncio, com foco, você conseguiria? Ou sua mente já começou a negociar? Talvez você tenha pensado agora, 7 dias é muito, talvez 3 dias, talvez 1, talvez só diminuir um pouco. Percebe o que aconteceu? Antes mesmo de entender o desafio, a mente já começou a negociar. Isso é exatamente o que o modo monge tenta revelar, que muitas vezes o maior problema não é a tarefa difícil, é o excesso de estímulo antes da tarefa começar. Durante milhares de anos da história humana, o cérebro viveu em ambientes muito diferentes do nosso. Sem redes sociais, sem telas, sem notificações, sem informação infinita. O mundo era mais lento, mais silencioso, mais previsível. Mas hoje, nós vivemos no ambiente mais estimulante da história da humanidade. E o cérebro ainda não se adaptou totalmente a isso. Cada notificação, cada vídeo curto, cada scroll, cada curtida, cada nova informação gera pequenas doses de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor ligado à motivação e recompensa. Só que existe um detalhe importante que pouca gente percebe. O cérebro começa a se acostumar com recompensas rápidas. E quando isso acontece, qualquer atividade que exige esforço começa a parecer chata. Treinar parece difícil, estudar parece pesado, ler parece lento, trabalhar com foco parece cansativo. Não porque essas coisas mudaram, mas porque o cérebro foi treinado para algo muito mais fácil. Imagine comer doce o dia inteiro. Chocolate, bolo, açúcar, refrigerante. Se você fizer isso durante semanas, o que acontece quando alguém te oferece uma fruta? Ela parece sem graça, sem sabor, mas a fruta não perdeu o sabor. Seu paladar é que foi condicionado ao excesso de açúcar. A mesma coisa acontece com o cérebro. Quando ele se acostuma com estímulos intensos o tempo todo, o silêncio parece estranho, o foco parece pesado, o esforço parece impossível. E é aí que entra o conceito do modo monge. O modo monge não é sobre virar um monge de verdade, não é sobre abandonar o mundo, não é sobre viver isolado, é sobre fazer um pequeno experimento. Um experimento de 7 dias. 7 dias para reduzir drasticamente o excesso de estímulos. 7 dias para simplificar a rotina. 7 dias para permitir que o cérebro desacelere. Agora deixa eu te perguntar algo importante. Você já percebeu como o silêncio pode ser desconfortável quando você entra em um ambiente completamente silencioso, sem música, sem celular, sem conversa? Algo curioso acontece. A mente começa a falar, pensamentos aparecem, inquietações surgem, às vezes até uma leve ansiedade. Isso acontece porque estamos pouco acostumados com o silêncio. E o modo monge começa exatamente aí. Ele não começa com produtividade, ele começa com redução de barulho. Durante 7 dias, você cria 3 regras simples, regras que parecem pequenas, mas que têm um impacto enorme na mente. A primeira regra é talvez a mais difícil: reduzir drasticamente redes sociais. Não precisa apagar o celular, não precisa sumir do mundo, mas precisa eliminar o consumo automático. Aquele momento em que você pega o celular sem perceber,
abre um aplicativo e começa a rolar, sem objetivo, sem intenção, apenas para preencher o silêncio. Se você já fez isso hoje, e provavelmente fez, então já sabe como é automático. A segunda regra do modo monge é simples, mas poderosa: acordar cedo. Não porque acordar cedo seja mágico, mas porque as primeiras horas do dia têm algo especial. Existe mais silêncio, mais clareza, menos interferência do mundo. É como se o cérebro tivesse mais espaço para respirar. E a terceira regra é fundamental: movimento diário. Não precisa ser um treino intenso, não precisa ser academia, não precisa ser corrida longa. Pode ser apenas 15 minutos. 15 minutos de movimento, caminhada, alongamento, flexões, alguma forma de atividade física. Porque quando o corpo se move, algo acontece com a mente. O humor muda, a energia muda, a respiração muda. E isso cria um efeito curioso. O movimento físico ajuda a organizar o pensamento. Agora pense nisso. Durante 7 dias, sem excesso de redes sociais, acordando cedo, movendo o corpo todos os dias, pode parecer pouco, mas para muitas pessoas, isso já é uma revolução, porque o problema da disciplina raramente é falta de informação. A maioria das pessoas sabe o que deveria fazer. Elas sabem que deveriam dormir melhor, que deveriam se exercitar, que deveriam reduzir distrações, que deveriam focar mais. Mas saber não significa fazer. Entre saber e fazer, existe um espaço, e nesse espaço vivem as distrações, as negociações, as desculpas e principalmente o excesso de estímulo. O modo monge tenta reduzir esse espaço. Ele não promete perfeição, ele não promete transformação instantânea. Ele apenas cria as condições para que sua mente volte a funcionar de forma mais clara. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você acha que seria difícil passar só um dia sem redes sociais? Sério? Sem abrir Instagram, sem TikTok, sem vídeos curtos, sem scroll, apenas um dia. Se a resposta for, seria difícil, então isso já revela algo importante. Talvez o cérebro esteja mais dependente de estímulo do que parece. E isso não é culpa sua. O mundo foi desenhado exatamente para isso. Aplicativos são desenhados para prender sua atenção. Plataformas são feitas para manter você rolando a tela. O problema é que quando isso acontece todo o tempo, a disciplina começa a desaparecer. Porque disciplina precisa de espaço mental, precisa de foco, precisa de silêncio. E silêncio é algo raro hoje. Mas existe uma coisa interessante que acontece quando você reduz estímulos por alguns dias. No começo é estranho. A mente fica inquieta. Você pega o celular automaticamente, procura alguma distração. Mas se você resiste, algo começa a mudar. A mente desacelera, os pensamentos ficam mais claros, o foco começa a voltar, e tarefas simples deixam de parecer tão pesadas. Esse é o verdadeiro poder do modo monge. Ele não cria disciplina do nada. Ele remove os obstáculos que estavam escondendo sua disciplina. E quando isso acontece, você percebe algo curioso. Você não precisava de mais motivação. Você precisava de menos distração. Agora deixa eu te contar o que normalmente acontece nos primeiros dias desse desafio, porque é aí que a maioria das pessoas percebe algo muito interessante e também muito desconfortável. Mas antes de continuar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal Disciplina X, porque aqui a ideia não é motivação vazia, é entender como mente, corpo e disciplina realmente funcionam. E também escreve aqui nos comentários uma coisa simples: eu vou tentar o modo monge. Porque quando você escreve isso, você transforma uma ideia em compromisso. E às vezes um simples compromisso público já muda tudo. Agora presta atenção. O que acontece no primeiro dia do modo monge revela algo que muita gente nunca percebeu sobre a própria mente. E isso muda completamente a forma como você enxerga procrastinação, foco e disciplina. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. No primeiro dia do modo monge, algo curioso acontece. Não é uma grande mudança, não é uma explosão de produtividade. Na verdade, é quase o contrário. O primeiro dia costuma ser estranho. Você pega o celular automaticamente, sem perceber. Abre um aplicativo, fecha, abre outro, fecha. Seu cérebro está procurando estímulo. Ele quer dopamina rápida, quer distração, quer novidade. E quando você decide não dar isso para ele, a mente começa a ficar inquieta. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Aquele momento em que você decide estudar, ou trabalhar, ou ler um livro, e de repente aparece uma vontade forte de fazer qualquer outra coisa.
checar mensagens, levantar para beber água, abrir outra aba, procurar alguma coisa aleatória. Isso acontece porque seu cérebro foi treinado para mudança constante de estímulo. Mas quando você insiste em permanecer na mesma tarefa, algo interessante começa a acontecer. A mente começa a desacelerar. No segundo dia do modo monge, muitas pessoas percebem algo simples. O silêncio começa a aparecer. Não um silêncio completo, mas um espaço maior entre os pensamentos. Aquela sensação de que a mente está menos congestionada. E quando isso acontece, tarefas simples começam a parecer mais possíveis. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque existe menos competição de estímulo. Pensa nisso. Se você está tentando trabalhar, mas ao mesmo tempo existem 20 notificações esperando, 10 vídeos curtos, mensagens, novidades, o cérebro sempre vai escolher o caminho mais fácil. Agora imagine remover boa parte disso. De repente, o trabalho deixa de competir com 1000 distrações. Ele passa a competir apenas com o silêncio. E silêncio não vence foco. No terceiro dia do modo monge, muita gente relata algo curioso. O corpo começa a se sentir diferente, mais leve, não necessariamente mais forte, mas mais disposto. Isso acontece porque o cérebro também começa a se regular. Quando você reduz estímulos intensos, o sistema de recompensa do cérebro começa a se recalibrar, e aquilo que parecia chato volta a parecer interessante. Ler volta a ser possível, pensar volta a ser agradável, treinar deixa de parecer um castigo. E talvez esse seja um dos maiores segredos da disciplina. Disciplina não é lutar contra a mente o tempo todo. Disciplina é criar um ambiente onde a mente para de lutar contra você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tentou criar disciplina, mas mantendo exatamente o mesmo ambiente de distração? Celular do lado, notificações ligadas, redes sociais abertas, vídeos curtos a um clique de distância e mesmo assim esperando foco. Isso é como tentar dormir com música alta no quarto. O problema não é sua capacidade, o problema é o ambiente. E o modo monge muda exatamente isso. Ele não muda quem você é, ele muda o nível de ruído ao seu redor. No quarto dia, algo ainda mais interessante começa a acontecer. Você começa a perceber quanto tempo existia no seu dia. Tempo que antes era consumido por distrações pequenas. 5 minutos aqui, 10 minutos ali, mais um vídeo, mais um scroll, mais uma checada no celular. Quando tudo isso diminui, aparece algo que muita gente sente falta hoje. Tempo mental, tempo para pensar, tempo para organizar ideias, tempo para respirar, tempo para existir sem estímulo. E quando esse espaço aparece, a criatividade volta, a clareza volta, a sensação de controle volta. No quinto dia, muitas pessoas relatam algo que surpreende. A preguiça diminui, mas não porque ficaram mais motivadas. Na verdade, porque existe menos conflito interno. Antes o cérebro estava dividido, uma parte querendo trabalhar, outra parte querendo distração. Quando a distração diminui, o conflito diminui. E quando o conflito diminui, a energia mental aumenta. Agora pensa em algo curioso. Quantas vezes você se sentiu cansado, mesmo sem ter feito quase nada? Isso acontece porque decidir o tempo todo também cansa. Cada notificação, cada escolha, cada distração, tudo exige pequenas decisões. E decisões constantes drenam energia mental. O modo monge reduz esse número de decisões. Menos estímulos, menos escolhas, mais foco. E o cérebro agradece. No sexto dia, algo ainda mais profundo começa a aparecer. Você começa a perceber quanto tempo existia no seu dia. Tempo que antes era consumido por distrações pequenas. 5 minutos aqui, 10 minutos ali, mais um vídeo, mais um scroll, mais uma checada no celular. Quando tudo isso diminui, aparece algo que muita gente sente falta hoje. Tempo mental. Tempo para pensar. Tempo para organizar ideias. Tempo para respirar. Tempo para existir sem estímulo. E quando esse espaço aparece, a criatividade volta, a clareza volta, a sensação de controle volta. No quinto dia, muitas pessoas relatam algo que surpreende. A preguiça diminui, mas não porque ficaram mais motivadas. Na verdade, porque existe menos conflito interno. Antes o cérebro estava dividido,
Uma parte querendo trabalhar, outra parte querendo distração. Quando a distração diminui, o conflito diminui. E quando o conflito diminui, a energia mental aumenta. Agora pensa em algo curioso. Quantas vezes você se sentiu cansado, mesmo sem ter feito quase nada? Isso acontece porque decidir o tempo todo também cansa. Cada notificação, cada escolha, cada distração, tudo exige pequenas decisões. E decisões constantes drenam energia mental. O modo monge reduz esse número de decisões. Menos estímulos, menos escolhas, mais foco, e o cérebro agradece. No 6º dia, algo ainda mais profundo começa a aparecer. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. O ambiente ao redor, o ritmo da respiração, o próprio corpo, a qualidade do pensamento. Isso acontece porque a mente está menos ocupada reagindo e mais disponível para observar. Esse é um dos motivos pelos quais monges, filósofos e pensadores ao longo da história sempre valorizaram o silêncio. Não porque silêncio seja bonito, mas porque ele cria clareza, e clareza muda tudo. No 7º dia, muitas pessoas percebem algo que parece simples, mas é extremamente poderoso. Elas percebem que conseguem começar tarefas mais facilmente, sem tanta negociação interna, sem tanto debate mental, sem tanta resistência, porque a mente está menos saturada. E quando a mente está limpa, a ação flui melhor. Agora deixa eu te contar uma verdade importante. O objetivo do modo monge não é viver assim para sempre. Não é abandonar tecnologia, não é se isolar do mundo. O objetivo é lembrar algo que muita gente esqueceu. Seu cérebro precisa de pausas, precisa de silêncio, precisa de momentos sem estímulo, porque quando o cérebro está constantemente estimulado, ele perde a capacidade de focar profundamente. Mas quando o barulho diminui, a mente volta a funcionar de forma natural. E talvez a maior lição desse desafio seja essa: disciplina não nasce do barulho, disciplina nasce do espaço. Espaço mental, espaço de foco, espaço de silêncio. Agora eu quero propor algo simples. Se você chegou até aqui, tente o desafio. 7 dias, sem redes sociais desnecessárias, acordando cedo, movendo o corpo todos os dias. Nada extremo, nada impossível, apenas 7 dias de intenção. E depois volta aqui, para contar o que aconteceu. Escreve nos comentários, dia 1 do modo monge, porque quando muitas pessoas começam juntas, algo interessante acontece. O compromisso coletivo aumenta e a disciplina deixa de ser solitária. Agora presta atenção nessa última ideia. A maior armadilha da procrastinação não é preguiça, é excesso de estímulo. Quando o cérebro está constantemente distraído, qualquer tarefa parece pesada. Mas quando o barulho diminui, a ação volta a parecer natural. Então talvez você não precise de mais motivação. Talvez você precise de menos distração, menos estímulo, mais silêncio, mais presença, mais foco. Porque quando o silêncio volta, a disciplina aparece. Aqui é disciplina X. E disciplina não é intensidade. Disciplina é clareza, é foco, é movimento mesmo quando o mundo tenta te distrair. Nos vemos no próximo vídeo. Disciplina X.